Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Meu nome é Gabriel Cortese, eu sou maquiador profissional, mas também sou estudante de ciências sociais nas horas vagas. Brincadeira, quem me dera fosse nas horas vagas. Tá consumindo minha vida. Tô aqui hoje pra falar com vocês sobre um assunto de uma área, que é a área que eu tô mais focada atualmente nos meus estudos. Eu vou até fazer uma cadeira, outra cadeira, né? Porque eu já tô fazendo minha segunda cadeira nesse assunto, que é sobre urbanismo nas ciências sociais. Que seria isso, Gabriel? Urbanismo nas ciências sociais é basicamente como a gente entende os atores sociais dentro da metrópole. Por quê? Antigamente, as ciências sociais, a gente tinha o costume de só estudar aquilo que estava fora do meio da cidade. Então, a gente estudava acampamento indígena, a gente estudava outras culturas, outras sociedades, diferentes daquelas sociedades que a gente no caso, as, ahn, as pessoas ocidentais que criaram as ciências sociais, então ali França, Inglaterra e Estados Unidos, estavam acostumados a ver. Só que daí surge ali nos anos 50, 60, na verdade até um pouco, na verdade bem antes, lá por 1910, surge assim uma tendência de se estudar os atores sociais dentro dos meios urbanos. Talvez eu esteja falando merda, talvez seja ali pelos anos 50. Eu vou até checar, peraí. Um segundo. Tá, eu não tava errado, é nos anos 60 que começa a antropologia urbana. 1910 é quando começa Franz Boas com culturalismo, que depois vira, em 1940, vira antropologia visual. Confundi dois campos que eu estudo, desculpa, gente. Então, a antropologia urbana, ela surge nessas décadas porque tende uma vontade, por algum motivo de Deus, as pessoas estão, os teóricos da época, eles estão com vontade de começar a estudar os atores sociais dos próprios países e os atores sociais dos próprios meios urbanos. Então a gente também começa a ver que o papel do cientista social, ele se torna diferente dentro da metrópole, por alguns motivos. O principal deles é que porque a gente está dentro dessas. Da gente estar dentro do nosso local de objeto de estudo, nós parcialmente nos tornamos nosso próprio objeto de estudo também. Que daí é quando o Gilberto Velho vem com aquela ideia de que vocês podem ler um texto bem facinho que se chama De Dentro e de Fora. O Magnani também tem esse texto, que é De Dentro e de Fora. É um texto que ele basicamente vai falar que por nós, cientistas sociais, estarmos inseridos no próprio local de pesquisa, a gente tem que entender a hora que a gente é pesquisador e a hora que a gente é uma pessoa da cidade. Porque quando a gente, cientista social, vai fazer um trabalho de campo numa aldeia indígena, vai fazer em outro país, a gente está numa cultura e numa sociedade totalmente diferente. E a gente está analisando aquela sociedade de um jeito nu e cru, sem nossos julgamentos de estar, já ter vivido aquelas experiências. Então, as nossas experiências naquelas novas sociedades e culturas vai ser totalmente uh, nova e crua. Enquanto a gente que vive em metrópolis, por exemplo, eu, tá? Isso não se aplica pra uma pessoa que tá vindo da roça, tá? Eu, Gabriel, vivo em metrópole desde que eu nasci. Então, no meu cérebro, eu sou inserido na metrópole, eu tenho meus preconceitos com a metrópole, eu tenho meus pontos de vista sobre a metrópole, e quando eu for fazer um estudo sobre a metrópole, eu tenho que aprender a botar minha barreirinha de Gabriel profissional e Gabriel pessoa morando na cidade. Então é algo bem interessante. Mas daí eu venho aqui falar com você sobre como a gente não percebe como a cidade é excludente, como a sociedade ela é ah, desenhada, ela é urbanizada para ser excludente. O que isso significa? Os teatros,
os museus, os locais de cultura ou de acesso que deveria ser para todos, está no centro. Então, assim, como uma pessoa que mora na periferia vai ter acesso a esses locais? Sem tirar que por esses locais serem no centro da cidade, por exemplo, aqui em Porto Alegre, tá? A gente tem os principais teatros, os principais museus no centro histórico, que é um local bem longe das periferias, totalmente longe das periferias, na verdade. É também um local que as pessoas da periferia só transitam neles se elas trabalham nesses locais e elas só vão frequentar esses locais durante a semana e talvez nem vão ter a noção ou tempo de reparar que em volta deles tem um museu, tem a Casa de Cultura do Mário Quintana, tem teatros, porque para essas pessoas essa forma de cultura não está. Como é que fala em português? Não está disponível. Eu ia falar available, sorry. Falei em inglês. Que bosta. Eu tô com muito sono já, gente. É 1h da manhã, deixa eu mostrar pra vocês. E daí meu cérebro já tá tiltando. Daí a partir disso, eu fiz meu projeto final de antropologia urbana desse semestre. Que basicamente foi. Eu fiz uma análise, porque a gente tem um termo que eu adorei, que eu acho muito divertido, que é triste ao mesmo tempo, que são as catracas invisíveis. Existem catracas invisíveis na frente de todos nós que moramos na cidade. Só que algumas pessoas têm mais catracas do que outras, e tudo isso depende do nosso corpo, do nosso jeito, além da nossa classe social e da nossa localidade e locais de acesso dentro da metrópole. O que isso significa? Significa que talvez eu, Gabriel, tenha muitas catracas invisíveis. Por eu ser LGBT, por eu ser uma pessoa que não mora na metrópole principal, eu moro na cidade vizinha. Então, para eu ter acesso aos centros urbanos da metrópole principal aqui do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre, eu tenho algumas barreiras que me impedem de chegar até lá. Essas barreiras podem ser sociais, de locomoção, de estrutura da cidade. Então, assim, eu, Gabriel, só tenho uma forma de chegar lá, porque eu não dirijo. Eu só tenho como chegar lá de trem. Então, assim, sem trem, eu não chegaria à metrópole, a Porto Alegre. Não chegaria nem fudendo. Então, assim, talvez, se a gente fosse pegar, mas eu moro perto do trem, tá? Vamos pensar alguém que mora na minha cidade, mas muito longe do trem. Ela tem já várias outras catracas que vão estar na frente dela, até ela poder chegar lá no centro de Porto Alegre. Porque a gente pensa que todo mundo tá aqui na minha cidade, todo mundo consegue chegar no trem, mas essa não é a verdade. Às vezes, para essa pessoa chegar no trem, ela vai gastar muito dinheiro, porque ela vai ter que pegar 2 ônibus, vai ter que sair 3 horas mais cedo de casa para chegar no local. Então, são essas barreiras sociais que vão acontecendo. Só que essas barreiras não são só por classe social, são por organização das distribuições das pessoas na sociedade e na metrópole. É também, na cidade no caso, né, gente? Eu vou parar de falar metrópole, não aguento mais falar metrópole. É também porque a gente tem diferenças sociais, que são, às vezes, como é que uma pessoa. A gente viu um texto muito bom, que era de uma garota trans que ela morava na periferia de São Paulo e ela depois de muito mais velha, que ela era uma mulher trans maravilhosa, que ela fez doutorado, que isso já é algo, né, chocante, né, gente? Que a gente sabe que 90% da população trans trabalha com prostituição e ela morava na periferia de São Paulo. E a primeira vez que ela conseguiu ir no Museu de São Paulo, o MAM, que né? Não, o MASP, Museu de São Paulo é o MASP, foi quando ela foi convidada para dar uma palestra lá. Então, para ela entrar no MASP, tinha milhões de barreiras sociais ou catracas sociais que estavam impedindo ela de chegar naquele local. Essa catraca podia ser gênero, sexualidade, cor da pele, localização,
distribuição, onde é que ela morava na periferia, se era muito longe, quantos ônibus ela tinha que pegar para chegar no MASP, quanto que era o ingresso para entrar no MASP, quanto que é o valor do trem. Então, assim, eu não lembro se o MASP é de graça, mas eu acho que tem um dia que o MASP é de graça, acho que é na sexta. Então, assim, para algumas pessoas, sem tirar que a gente também faz uma análise de que a maioria das pessoas de periferia que frequentam o centro da cidade, ela só tem condição de frequentar o centro da cidade quando ela tem, às vezes, um ticket, como é que mesmo? Um voucherzinho, esqueci, um cartão do trem, um cartão do ônibus. Então, a gente analisa todas essas barreiras que são colocadas pra gente ter acesso a essa cidade. Então, sempre que a gente está numa cidade, a gente ir num local da cidade, a gente tem que fazer uma pergunta. As pessoas que estão aqui nesse local, elas estão aqui porque elas têm privilégios dessas catracas que estão abertas para elas. Então, às vezes, a gente se choca, assim, com as realidades que a gente vive e a gente não percebe, sabe? Por exemplo, eu entro nessa cadeira, eu ir no centro de Porto Alegre e ver só pessoas brancas, não era chocante pra mim. Mas agora que eu entendo que eu não vejo tantas pessoas negras no centro de Porto Alegre, é porque talvez elas não tenham condições de ah, saindo da periferia e chegar lá. Mas, Gabriel, tu acabou de falar que toda pessoa negra é periférica? Não, gente, eu tô dando um exemplo de que no centro de Porto Alegre tu vai ver muito mais pessoas brancas, porque, querendo ou não, no país onde a gente mora, as pessoas brancas tendem a ser de uma classe mais alta do que as pessoas negras. Só que daí a gente tem outros estudos muito legais, muito maravilhosos, que a gente também entende de lazer na periferia. Que daí é um assunto para outro vídeo que a gente pode conversar, que é uma temática que eu ainda estou estudando. Eu não sou tão proficiente nisso, eu tô longe de ser proficiente nesse assunto. Eu só tô aqui compartilhando umas informações legais sobre o que eu venho lendo e estudando para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar, acho que linkado aqui meu trabalho final para vocês poderem ler. Ou eu vou fazer um vídeo lendo meu trabalho final. Mas por fim eu quero deixar a reflexão de a cidade que você mora, ela exclui as pessoas ou ela tenta de alguma forma ali, dentro do possível, abranger o máximo de pessoas possíveis. Porque querendo ou não, gente, as nossas formações das cidades, elas são feitas para excluir e separar as pessoas por raça, classe, gênero, sexualidade e todas as diferenças sociais que vocês podem pensar. A gente só não percebe porque a gente está tão normalizado com isso que a gente não faz questão de se perguntar. Então a gente pode às vezes agora começar a se questionar, eu não sei falar, questionar um pouco mais sobre o mundo onde a gente vive. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Deixem um like. Comentem alguma coisa se vocês gostam dessa área, se você já tinha lido algum texto dessa área. Se você tem mais interesse e quer debater comigo, pode me chamar lá no Instagram, eu vou amar. Meu Instagram é Gabriel Cortese, todas as minhas redes sociais são Gabriel Cortese. E espero que a gente se veja semana que vem. E se cuidem, porque né, a pandemia tá aí. E até a próxima. Um grande beijo. Deixa um like, comenta, se inscreve no canal, né? Não esquece disso. E até a próxima. Tchau, tchau!